Olha, com alegria nós chegamos até você, mais uma vez, com o programa Andando com Cristo, aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. E lembrando a você que esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados e que tem a alegria de chegar até você a cada dia com a Palavra de Deus, aqui neste canal, aberto a edificar as famílias e também aberto à proclamação da Palavra de Deus. É muito bom você ter um canal aí na sua televisão, onde você pode ouvir a Palavra de Deus e saber que são assuntos das Escrituras Sagradas, não são assuntos que saem da cabeça, da imaginação de um homem, mas que vêm da Palavra de Deus para edificar a sua casa, a sua família. Então, acompanhe conosco aqui o programa Andando com Cristo, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre as crianças e o reino de Deus e o cuidado que nós devemos ter com as nossas crianças no aspecto espiritual. Então, você não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos exatamente para falar sobre este assunto, num período em que a igreja já fez a escola bíblica de férias e agora está programando o acampamento das crianças, tem programa semanal com as crianças, todo sábado às 14 horas, domingo de manhã às 9 horas da manhã. Nós temos uma vasta gama de trabalho com as crianças, amamos as nossas crianças e queremos amar também as suas crianças, seus filhos. Tragam para a igreja para poderem aprender a Palavra de Deus aqui conosco, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para abordar este assunto sobre as crianças e o reino de Deus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o verso de número 5, quando Jesus trata deste assunto sobre as crianças e o reino de Deus. Diz assim: naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Olha que texto curioso. Os discípulos estavam aqui preocupados quem era o maior no reino dos céus. De repente, nem estavam pensando neles, né? Às vezes a gente pergunta assim: Senhor, quem é o maior no reino dos céus?
E pensamos em alguns personagens, os discípulos, por exemplo, podia estar pensando, Abraão é maior no reino dos céus porque é o patriarca da fé, ou Moisés é maior no reino dos céus porque é o legislador, o sacerdote, o libertador, ou Davi, o grande rei Davi, é maior no reino dos céus, ou José do Egito, ou Josué que introduziu o povo na terra prometida, ou Salomão, que foi o rei mais sábio da terra. Enfim, tantos personagens marcantes, né? Daniel, o profeta, Isaías, o profeta, Elias, Eliseu, tantos personagens marcantes da história bíblica do Antigo Testamento. Os próprios discípulos, os 12 ali, os apóstolos de Jesus, dentre eles estava ali o apóstolo João, o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro. E de repente eles poderiam estar pensando, entre nós aqui, quem é o maior no reino dos céus? Ou dos personagens do Antigo Testamento, quem é o maior no reino dos céus? Ou o Messias, uma referência ao próprio Jesus. E é claro que Jesus não entra nessa galeria de personagens da história, porque ele está acima dessa categoria. Ele não é apenas um homem que deu bom exemplo, ele é o Filho de Deus que veio a este mundo morrer por nós. Então, obviamente, não estava na disputa ali. Ele é o reino dos céus, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, não poderia estar naquela disputa. Mas eles perguntam, curiosos como eram, e você e eu sabem o quanto que nós somos curiosos com as coisas de Deus, e eles perguntam para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus então, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Uma criança. Mas por que uma criança? O próprio Jesus explica, em verdade vos digo, se vocês não se converterem e não se humilharem e não se tornarem como uma criança, de maneira alguma vocês vão entrar no reino dos céus. Se vocês não se humilharem verdadeiramente como esta criança, de maneira alguma vocês vão entrar no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Não é por acaso que Jesus fez isto. Temos outros episódios nos evangelhos, como por exemplo lá no evangelho de Marcos, que os pais traziam as crianças para Jesus abençoá-las, e os discípulos começaram, os apóstolos ali começaram a se incomodar com o barulho, a inquietação das crianças, e pedindo que Jesus despedisse aqueles pais, mandasse embora aqueles pais com aquelas crianças. Estavam perturbando a ordem, o momento, a solenidade do momento. E Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. De forma que Jesus dá uma atenção muito especial ali para aquelas crianças, e mandou que elas fossem levadas até a ele, sentando-as no colo, as abençoou e despediu com seus pais, mostrando que o reino dos céus tem uma atenção também com as crianças. Ele é um reino onde nós temos toda a faixa etária, todo tipo de cultura, mas não sem critério. Não é uma igreja inclusiva. É uma igreja da exclusividade do Evangelho, mas não é uma igreja de portas fechadas, nem é inclusiva nessas teorias e ideologias modernas, porque é uma conjectura das pessoas se aderirem ao reino dos céus sem abandonarem os seus pecados. Não é assim? Tanto que Jesus está dizendo, se não vos converterdes, vocês não vão ter parte no reino dos céus, e vocês não vão entrar no reino dos céus. Não é porque é velho, porque é adulto, porque é jovem ou porque é criança. Não é esse o critério do reino dos céus. Não é o critério de que é criança não pode ser recebida, acolhida no reino de Deus. Pelo contrário,
Jesus está dizendo aqui: se não vos converterdes, vocês não vão entrar no reino dos céus. Se não se tornardes como uma criança desprovida de maldade, e é bom nós entendermos isso, desprovido de rancores, de mágoas. Você pode observar uma criança, ela não guarda no seu coração essas mágoas. Ela volta, ela abraça, ela beija a mão que o corrigiu. Se um colega briga com outro, logo já estão fazendo as pazes. Não é igual adulto que fica murrinhando aquilo na vida agora e alojando aquilo no coração o resto da vida. Não. Se não vos converterdes, é o critério. Então Jesus está nos mostrando aqui que dois aspectos. Primeiro, a importância da criança para o reino dos céus, e depois a importância dos adultos olharem para o exemplo de uma criança. Então, primeiro deixa eu falar das crianças. Jesus não fez nada no seu ministério por acaso. Por acaso ele chamou as crianças para dizer aqui, que se não converterdes como a criança. Por acaso ele abençoou as crianças e disse: dos tais é o reino dos céus. Não. Jesus não faz nada no seu ministério por acaso. Não é por acaso que ele encontra com aquela mulher samaritana à beira do poço e dialoga com ela e prega para ela o evangelho e a acolhe no reino dos céus. Não é por acaso que ele protegeu aquela prostituta que eles queriam apedrejá-la, dentro de uma moralidade seca, sem vida, sem os critérios do reino de Deus e sem o amor de Deus, pega em flagrante adultério. Então cadê o homem que estava adulterando com ela? Não foi levado, tinha que ser os dois. Então Jesus tem critérios justos e santos. Não é porque é homem, não é porque é mulher. O critério dele é justo e santo para todas as etapas da vida. Mas no caso aqui, Jesus está acolhendo as crianças e nos mostrando que no reino dos céus tem lugar para as crianças. A Igreja Presbiteriana do Brasil batiza as crianças, os recém-nascidos, não é por acaso. Batiza porque é exigência das Escrituras. No Antigo Testamento eles eram circuncidados no 8º dia de vida. No contexto do Novo Testamento, Jesus não abandonou as crianças e diz: não, só quando se tornar adulta e tiver a consciência de si é que elas podem ser acolhidas no reino dos céus. Não. Os apóstolos não deixaram de fora as crianças quando batizavam as famílias e quando recebiam as famílias no reino dos céus. E quando a Bíblia é tratada como a família da fé, nós temos adultos e crianças na família. Toda família tem isso: tem o vovô, tem a vovó, tem o papai, tem a mamãe, tem o irmão mais velho, o irmão mais novo, tem a criança, tem o bebê de colo, tem o recém-nascido, tem aquele que está para nascer, e é família. A igreja é a família de Deus, e na família nós temos toda a faixa etária de pessoas. Então Jesus está nos mostrando aqui que as crianças também são parte do reino dos céus. Lá no texto de Marcos: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Não vamos criar embaraço para introduzir as crianças no reino dos céus. Porque dos tais é o reino dos céus. Elas também pertencem ao reino dos céus, e o reino dos céus pertence também a elas. O apóstolo Pedro, pregando o sermão do Pentecostes, diz: porque para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos, e para aqueles que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. De forma que os filhos dos crentes, que nascem dentro de uma aliança com o Senhor, não só podem, como devem ser batizados e incluídos na igreja visível, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus não falou essas palavras apenas para embelezar o evangelho. Ele falou essas palavras com o acolhimento que devemos dar às crianças no reino dos céus. Então, Jesus toma aqui uma criança e diz: olha, se não vos converterdes e não vos tornardes como a criança, vocês não herdarão o reino de Deus. De forma que devemos olhar para este exemplo nos limites que o evangelho estabelece
e os coloca aqui para nós. E nós temos um carinho muito especial com as crianças, que é o que nós vamos falar no próximo bloco. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, nós estamos falando hoje sobre as crianças. No primeiro bloco nós falamos por que devemos acolhê-las no reino dos céus, e os pais devem apresentar os seus filhos ao batismo, não apenas apresentar na igreja, mas apresentá-los ao batismo para que sejam acolhidas verdadeiramente no reino de Deus e receber a marca da aliança sobre a sua vida. O outro aspecto é quando Jesus está nos dando aqui o exemplo da criança. Se não vos converterdes e não se tornardes como a criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. A criança não é anjo quando é pequena e depois vira outra coisa, não. Não é da natureza da criança ser anjo, senão nascia voando ou nascia com asinhas. E então não é da natureza da criança ser anjo. A Bíblia nos ensina uma situação muito triste da raça humana desde o pecado original. O pecado original, ele marcou, ele manchou todos nós, de todas as idades. É por isso que Davi, quando foi confessar o seu pecado, ele disse: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, você e eu já fomos gerados com a marca do pecado. Desde que os nossos primeiros pais caíram do estado original em que foram criados, toda a raça humana foi maculada, manchada pelo pecado. É por isso que Deus enviou Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz, para nos salvar e para destruir toda a obra de maldição que estava sobre nós por causa do pecado. E em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, mas nós nascemos contaminados, manchados pelo pecado. Então criança não é anjo quando é pequeno, e nem inocente, aquela ideia assim, é inocente. Jesus está dizendo aqui que as crianças são inocentes. Não são, porque nós já nascemos manchados, contaminados pelo pecado. E não há inocência onde há contaminação. E nós bem conhecemos o comportamento das nossas crianças, que são ainda crianças, estão ainda na sua infância, não conhecem
a maldade que tem nesse mundo, mas nem por isso deixam de estar contaminados com esta mancha terrível que nós nascemos com ela, a mancha do pecado. E é por isso que nós precisamos de levar as nossas crianças a Cristo, deixar vir a mim os pequeninos. É dever dos pais levar a Cristo o seu filho. Você não pode salvar o seu filho, papai, mamãe, vovô, vovó que está me ouvindo agora. Você não pode salvar o seu filho. Você não tem o poder de salvá-lo. Não, eu vou protegê-los de inimigos, eu vou protegê-los de malfeitores, eu vou protegê-los de más companhias. É dever nosso protegê-los. Mas nós não podemos salvá-los. E isso não quer dizer que nós vamos salvar os nossos filhos. Mas nós podemos levá-los a Cristo, onde nós sabemos que há salvação para os nossos filhos. Eu não posso, eu tenho uma filha, eu não posso salvá-la, mas eu posso levá-la aos pés de Cristo, onde ela vai encontrar salvação para a sua vida. Eu posso recebê-la como um pai crente, levá-la, apresentá-la ao batismo, ela ser batizada, recebida como membro visível da igreja de Cristo. E eu devo agora ali assumir os votos, uma aliança diante de Deus, de criá-la nos caminhos do Senhor, mas eu não posso salvar a alma dela, só Cristo salva. E isso nos coloca na total dependência do Senhor, inclusive para a salvação dos nossos filhos, e nos dá um santo dever de educá-los pelas veredas da cruz, dentro de uma aliança com o Senhor. Os filhos que são educados dentro de uma aliança com o Senhor, eles crescem dentro desse ambiente da aliança. Eles são apresentados a Cristo, o Salvador, logo cedo. E Cristo, o Salvador, é apresentado a eles logo cedo. Então, não é se tornar uma criança no sentido de que ela não tem pecado, mas no sentido de que ela tem uma disposição natural no coração de perdoar, a humildade do coração da criança. E é bom mantermos as nossas crianças crianças. Nós estamos vivendo um período de muita sensualidade infantil, uma maturidade precoce, tratando criança como se fosse adulto. Isso é perigoso, isso é ruim. Deixa as crianças serem crianças. Deixa elas usufruírem a infância delas, tão linda, tão gostosa. A gente não vê maldade em nada, a gente tem o coração limpo dessas coisas. Não somos inocentes, mas temos o coração ainda não tão contaminado pelas maldades que há no mundo e nem pela maldade que há dentro de nós mesmos. Então Jesus está dizendo aqui, olha, se não vos converterdes, não vos tornardes como criança, simplesmente nesse aspecto natural, de maneira alguma vocês vão entrar no reino dos céus, porque quem não se humilhar como a criança, e aqui Jesus está focando esse aspecto de se humilhar, de se converter a Ele e de se humilhar como a criança, você não terá parte. Mas se humilhar e recebê-lo como uma criança, sem maldade no seu coração aí, você pode agora fazer parte do reino dos céus. E isso Jesus está nos mostrando que recebê-la em meu nome. Até nesse aspecto Jesus coloca um fator muito importante para nós. O que é crer em Jesus como seu Salvador? O que é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É você crer nele, confiar nele, depositar nele a sua fé, a sua confiança. Você pode observar como que a criança tem essa disposição. Um pai coloca uma criança num local perigoso e diz, pula filha, ele pula. Então ele confia naquele que está mandando. E assim Jesus está nos dizendo, vocês precisam de confiar em mim. Como a criança confia no seu pai, na sua mãe, vocês precisam de confiar em mim. E aqui Jesus está falando da fé salvadora.
a fé nele como Senhor e Salvador da minha vida, da minha história, da minha existência, aquele que perdoa os meus pecados, aquele que foi preparar para mim morada. Nós não podemos desconfiar das promessas de Jesus. Assim como a criança que confia naquilo que os pais falam, e por isso que os pais têm que ter cuidado no que falam com os filhos, porque eles acreditam, eles confiam, eles pensam logo que aquilo ali é verdade. Não, meu pai falou, é assim que acontece. Então Jesus está dizendo, você precisa de confiar em mim como uma criança confia nos seus pais. Esse é um aspecto natural. E quando Jesus diz, quem crê em mim tem a vida eterna, nós precisamos de crer que quem crê nele tem a vida eterna. Quando ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês, nós precisamos de crer nele, que ele foi nos preparar uma morada eterna, para vivermos eternamente com ele, para sermos acolhidos com ele nas moradas eternas. E precisamos de crer nessas coisas, mas a maldade, a incredulidade do coração do homem cega o entendimento dele para essas coisas tão simples do Evangelho. A simplicidade do Evangelho exige da nossa fé a simplicidade da criança que acredita naquilo que os pais falam. Assim que nós devemos acreditar no Evangelho que Jesus Cristo nos deixou, nas promessas que Ele nos fez. Ele subiu aos céus e diz, eu voltarei para vos buscar. Há um conforto no coração do crente, daquele que confia em Jesus como seu Salvador, que Jesus voltará para nos buscar, para resgatar a sua igreja, para levar a sua igreja para habitar com Ele, e com Ele vivemos pelos séculos dos séculos. Esta fé simples do Evangelho que Jesus está falando aqui, de humilhar, se converter, limpar o coração como uma criança e crer nessas coisas simples do Evangelho. As pessoas querem coisas muito sofisticadas, inclusive no Evangelho. Mas o Evangelho é simples, não tem como sofisticar o Evangelho, ele é simples. Aquele que morreu na cruz, ele disse, eu morri para te salvar. Olha, é simples. Ele diz, eu vou preparar-vos morada. É simples, nós cremos que Ele foi preparar uma morada para nós, muito melhor do que qualquer casa que possamos construir aqui com as nossas mãos humanas e com o melhor material já fabricado nesta terra. Uma fé simples, uma fé genuína, uma fé pura no Evangelho. Ele diz que voltará para nos buscar, nós cremos nisso. É simples assim, Ele voltará, os mortos ressuscitarão, as trombetas soarão e nós vamos encontrar com Cristo e com Ele viver e com Ele reinar pelos séculos dos séculos. Se não vos converterdes e se tornardes como uma criança e crer, acreditar nessas coisas simples do Evangelho, de forma alguma você entrará no reino dos céus. Para de complicar o Evangelho. Para de querer sofisticar demais a mensagem da cruz. É o Cristo crucificado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, voltará, julgará a terra e separar o justo do ímpio, para eternamente o ímpio perecer no inferno e o justo nas mansões celestiais. É simples assim. Se você não se converter e não se tornar como uma criança e não crer, acreditar nessas coisas profundas, mas ao mesmo tempo simples do Evangelho, de forma alguma nós vamos entrar no reino dos céus. Muitas pessoas chegam para mim como pastor e falam, pastor, você acredita naquela história lá da Bíblia, lá de Gênesis, de Adão e Eva lá no paraíso? Parece simples demais aos olhos do incrédulo. É claro que eu acredito, a Bíblia ensina, eu acredito. A Bíblia ensina e nós cremos nessas coisas simples. É por isso que Jesus está dizendo, se você não se humilhar, se você não confessar diante de Deus os seus pecados, a sua incredulidade, a sua arrogância, as suas mentiras, as suas ilusões, se você não colocar diante de Deus e crer na simplicidade do Evangelho, como uma criança que acredita naquelas coisas simples,
de forma alguma você entrará no reino dos céus. Agora, quem receber uma criança como esta, em meu nome, a mim me recebe. Nós amamos as nossas crianças e elas são belos exemplos para nós dessa simplicidade do Evangelho. Como é bom contar a história bíblica para as crianças. Elas creem, elas absolvem com tanta naturalidade, com tanto fervor em seus corações, e às vezes a gente pergunta, por que os adultos não são assim? Então Jesus está dizendo, o maior no reino dos céus é aquele que se humilha, é aquele que se converte dos seus maus caminhos, é aquele que acredita, crê, confia nessas coisas simples do Evangelho, mas tão profundas, tão cheias de significado. Talvez esteja faltando esta humildade e esta conversão ao seu coração. Eu oro que Deus te dê a graça de crer na simplicidade do Evangelho, porque ele é simples. Até as crianças entendem o Evangelho. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa neste dia. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. Hoje nós falamos sobre as crianças e o reino dos céus. E eu espero que você tenha entendido a mensagem do Evangelho, simples como o nosso Salvador. Nós vamos orar por você, pela sua casa, pelos seus filhos, orar por aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Senhor Deus, nós agradecemos a simplicidade do Evangelho e a profundidade do Evangelho, que ele possa penetrar o coração dos nossos telespectadores neste momento, trazendo a pureza do Evangelho, trazendo a graça do Evangelho, trazendo a simplicidade do Evangelho, trazendo o poder do Evangelho, que é o poder do Senhor para a salvação de todo que crê. Ó Deus, sabemos que se não esvaziarmos de nós mesmos, de nossos orgulhos e vaidades, como uma criança, de maneira alguma nós entraremos no reino dos céus. Portanto, tenha compaixão de cada um de nós. Retira do nosso coração toda arrogância, toda avareza, toda incredulidade e dá-nos a simplicidade do coração de uma criança. E assim nós pedimos que o Senhor esteja abençoando também a casa, a família dos nossos telespectadores neste momento, que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um deles. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Andando com Cristo. Traga seus filhos, sábado às 14 horas aqui na Igreja do Relógio, Igreja Presbiteriana. Nós temos um trabalho especial com as crianças de 6 até os 13 anos de idade, tá bom? Porque são crianças e juniores. Traga para ouvir a palavra de Deus. E também no domingo, às 9 horas da manhã, temos sala de escola dominical para adultos e crianças, jovens, adolescentes. Venha com a sua família para participar da nossa escola dominical. Às 19 horas, o culto de adoração. E você pode estar presente com a sua família conosco nesses momentos tão agradáveis da igreja. Olha, que Deus abençoe a sua vida
e aguardamos você aqui no próximo programa e continue aí na programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense.